Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Eu queria falar sobre aves de destruição em massa. Não é armas de destruição em massa. Aves de destruição em massa. Você escutou bem. Mas antes eu preciso falar novamente sobre aquela agenda da nova ordem mundial. Né? Eu acho que qualquer um que é interessado nesse tipo de tema, ou é minimamente iniciado nesse tipo de conteúdo, você sabe qual que é o esquema de implantação da agenda da nova ordem mundial. Como que vão implantar uma nova ordem mundial final aqui? O que é a nova ordem mundial? Controle absoluto sobre tudo. Então, para implantar esse controle absoluto sobre tudo, eles precisam ter uma agenda onde eles buscam algumas etapas de um plano cujo final é esse controle absoluto. Então, para chegar a esse controle absoluto, eles têm que estabelecer um governo único, correto? Para conseguir colocar em prática esse governo único, eles precisam, em algum momento, no meio do caos da sociedade ali, eles precisam justificar a implantação desse governo único para preservar a ordem, tem que vir num momento de caos. E para tentar controlar esse caos momentaneamente, que vai ser criado artificialmente por eles vão implantar algum tipo de lei marcial, a nível mundial. Ainda que seja individual por cada país, por cada região, mas vai ser sobre um protocolo mundial. Então tem uma lei marcial para chegar ao governo único, onde o Estado vai para as ruas com as suas armas, com as suas forças de repressão, para controlar o que sobrar da humanidade. Por que eu digo o que sobrar da humanidade? Porque para essa lei marcial ser implantada de maneira eficiente e segura, eles precisam reduzir o nível de população mundial. Estamos aí caminhando muito rapidamente de 7 para 8 bilhões de pessoas. Não é fácil, é praticamente impossível, inviável, controlar, através de repressão, 8 bilhões de pessoas. Então, eles têm que reduzir drasticamente o número, porque aí fica mais controlável. É mais fácil reprimir um número menor. Correto? Para chegar a esse número menor, eles vão praticar atos de redução populacional. Ou seja, extermínio em massa. Então, você entendeu que a agenda Nova Ordem Mundial tem algumas etapas, alguns itens, antes de chegar ao seu final, ali a sua conclusão, ou pelo menos a sua primeira fase que a gente conhece, e vai passar, por exemplo, pela redução populacional. Hoje você vê aí um evento como a pandemia, que só no Brasil matou aí cerca de 600 mil pessoas em números oficiais, e no mundo está em torno hoje de 8 a 10 milhões de vítimas em números oficiais, é lógico. A gente não sabe qual é o número real, nem quais são as vítimas, a quantidade de vítimas das sequelas da Covid. Então, você percebeu que 10 milhões de pessoas não é um número assim, meio que ignorável, um número assim, tranquilo, tolerável. Mas, da forma como foi aplicada, é funcional. E continuam morrendo muitas pessoas hoje, que seria o que eu chamo da segunda fase da pandemia. Mas isso aí já é conteúdo para outro vídeo. Mas qual que seria a ideia para reduzir a população? A melhor arma, e eu gosto sempre de voltar a esse assunto, a melhor arma seria um vírus. Porque a prioridade deles, primeiro, é preservar recursos, que é o que vai sustentar quem vai ficar aqui na Terra, no controle de tudo. Então, os recursos são essenciais. Se tem muita gente, consome muito recurso. Então, tem que reduzir o nível populacional também para preservar recursos. E, posteriormente, conjuntamente a isso, facilitar o controle pela força. E a melhor forma seria reduzir o número de pessoas na Terra, para preservar esses recursos e conseguir fazer uma intervenção segura. Como fazer esse nível de redução populacional sem que essa população se revolte, por exemplo? Sem também causar algum dano no meio ambiente, que é onde estão os recursos que eles tanto valorizam. Então, numa guerra, por exemplo, é meio que descontrolado o processo e o dano ao meio ambiente, o dano ao cenário e, consequentemente, aos recursos, é muito grande, é um risco muito alto. Então, uma guerra não é muito legal para matar tantas pessoas como eles gostariam. Provocar alguns tipos de cataclismas naturais, forçados para matar pessoas, também coloca em risco muitos dos seus recursos e algumas consequências são imprevisíveis.
Por isso que eles ficam preocupados hoje até em testar quantas pessoas morrem, qual a capacidade de contenção sanitária do serviço público. Você viu que bastou aí algumas 100 mil pessoas morrer em alguns países e o sistema funerário deles entrou em colapso. Então, não é simples isso. Isso pode ter outras consequências bem mais graves ainda. Mas, acho que uma forma bem segura de você matar de maneira controlada, as pessoas para atingir esse nível de redução populacional que eles querem, seria um vírus. Que seria a arma ideal no processo. Por quê? Porque é um vírus, cara. Você consegue controlar o perfil das vítimas. Hoje você viu que o coronavírus atingiu, na sua maioria, pessoas velhas, pessoas doentes, que tinham um sistema imunológico comprometido, é lógico. Então são pessoas descartáveis para o sistema, e muitas pessoas pobres. Outro tipo de perfil também descartável pelo sistema. Então é fácil você criar um vírus que atinja esse tipo de gente, esse tipo de alvo. Além também do fato de que eles conseguem até controlar a extensão do coronavírus, o alcance, o volume de mortes, ali pelo tempo que o vírus fica em atividade, e até se for necessário eles vão adaptando, ali, modificando o vírus para que ele vá buscando novas vítimas, alcançando novos números, mas de uma maneira controlada, cara, que é o importante, que é para não gerar reação da população. Se você não perceber o que eles estão fazendo, você não reage. Então é seguro para eles. Vamos matando algumas pessoas. Vítima de um vírus respiratório. É fatalidade, deixa para lá. E você vai aceitando, você vai tolerando isso de maneira natural. Não reage contra o sistema. Não desconfia, não cria nenhum tipo de desordem, não chega um caos generalizado, que é perigoso para eles. Essa quantidade, esse nível de pessoas que existe aqui na Terra. Então o vírus é a arma ideal. Um vírus produzido artificialmente em laboratórios, um vírus biológico, ou quem sabe uma arma química também. Funciona dessa forma. Só que uma arma química, você sabe que alguém utilizou, alguém apertou o gatilho. Um vírus, fica sempre aquela dúvida se surgiu naturalmente, se veio de algum tipo de laboratório, se alguém faria isso intencionalmente. Essa dúvida é o que favorece a eles. É o que eles buscam no processo. E esse conflito entre Rússia e Ucrânia, ele revelou algumas coisas interessantes. Além dos movimentos geopolíticos ali, de conflitos entre economias, grandes potências mundiais, o jogo de conspiração para provocar a guerra, e a reação de outros membros ali envolvidos nos bastidores, é muito interessante a gente observar. Mas tem coisas ainda que eu acho que são mais profundas e até mais graves. Entre os alvos secretos da Rússia dentro da Ucrânia, estavam alguns laboratórios biológicos que até então eram desconhecidos pela humanidade, pelo resto do mundo, que estavam dentro da Ucrânia. E os russos buscaram tomar conta desses laboratórios, alcançar, e até controlar esses laboratórios ou neutralizá-los de alguma forma. Porque um laboratório biológico dentro de um país, de maneira secreta, com capacidade de produzir armas químicas ou biológicas para ser utilizado contra o inimigo, é algo muito grave. Concorda comigo? Então, com certeza, era um alvo dos russos, já que eles poderiam ser o inimigo atingido. Eles poderiam ser os alvos dessas armas químicas e biológicas produzidas ali. Eram vários laboratórios ocultos dentro da Ucrânia. E a Rússia, inclusive, revelou ao mundo provas desses laboratórios. Inclusive a China cobrou publicamente uma resposta dos envolvidos no processo. A Rússia acusou a Ucrânia de ser cúmplice desses laboratórios que são operados por entidades ligadas aos Estados Unidos. A máquina de guerra dos Estados Unidos sempre está por trás, inclusive, dessas armas químicas e biológicas. Então eles foram acusados publicamente pela Rússia. Mas a imprensa não deu muita importância. Nem a Rússia, nem a cobrança de outros países, como a China, por exemplo. Não vou dar importância. E aí você vê que eles ficam muito apegados a sensacionalismo barato, muita fake news sendo publicada aí, mas uma denúncia grave como essa, de uma dezena, ou, sei lá, 30, 40 laboratórios secretos, com esse objetivo, descobertos e revelados ao mundo, e simplesmente a galera não fala mais sobre isso. Por exemplo, hoje, Mariupol vive um cenário
né, bem delicado, né, da guerra, né, justamente por isso. Na tal usina que está sendo protegida pela resistência ucraniana, ali com reféns civis, está cercada pela Rússia, né, o que se sabe é que no subsolo dessa usina, em Astoval, né, existe um laboratório desse. Um dos maiores laboratórios da Ucrânia está ali. Então é um objetivo russo, é um alvo russo, por isso todo o cerco, né, envolvendo o local, por isso que a resistência ucraniana ali, mercenária, defende com unhas e dentes ali, com as suas próprias vidas, né, o que está escondido ali embaixo. Você percebeu que é grave o conteúdo, mas, né, não é revelado ao mundo, não é interessante. Talvez porque esse laboratório em específico, em Mariupol, né, seja ligado, né, a uma entidade, né, industrial que tem como sócio, por exemplo, o filho do atual presidente dos Estados Unidos. O Joe Biden, presidente, tem um filho chamado Hunter Biden, que é ligado ao laboratório que controla e opera esses laboratórios ocultos, secretos aí, de armas biológicas. E o curioso é que quando houve essa revelação, houve essa denúncia grave por parte da Rússia, não foi só a imprensa que ignorou o fato. Que dessa forma eles acabam fazendo com que a população também ignore o fato. Mas as grandes autoridades mundiais, que sempre se colocam aí como juízes do mundo, como por exemplo a ONU, ou até a OTAN, simplesmente não reagiram. Sequer negaram. Os Estados Unidos, o principal acusado nesse evento, não negou que controlavam ou que existiam esses laboratórios. Mesmo porque alguns laboratórios eram até, né, de reconhecimento público pela própria Rússia, porque eles eram operados pela antiga União Soviética, quando ainda encaravam a Ucrânia como uma parceira, uma república parceira, né, das uniões das repúblicas soviéticas, socialistas, né, ainda tinha esses laboratórios operados na Guerra Fria ali pelos próprios russos. Só que uma vez que a Ucrânia agora está sob o controle dos americanos, desde a sua intervenção em 2014 com o golpe, esses laboratórios passaram ao controle dos americanos. Então, é de conhecimento, né, entre eles, lá nos bastidores do poder, que esse laboratório é real. Só trocou de mãos. Então não tem nem como negar. E o curioso, que eu acho que até é revelador, é que a ONU, que sempre se coloca como autoridade mundial para julgar e até punir, né, os países do mundo aí, em situações como essa, simplesmente, né, lavou as mãos. Não tocou no assunto. Por quê? Porque os Estados Unidos reconhecem que existem. Os Estados Unidos investiram muita grana nesses laboratórios. Protegem alguns, como é o caso desse de Mariupol, com unhas e dentes, porque tem muitos segredos que podem afetá-los de alguma forma ali. Né? E diz, por exemplo, para a OTAN e para a ONU não se manifestar. Não responde nada. É meu mesmo e fica na sua aí. Esquece esse assunto. É mais ou menos esse, né, a forma como os Estados Unidos tratam do caso. Esse é o modelo. Esse é o discurso. Então você percebe que é algo muito grave, muito, né, absurdo em tudo isso daí. E agora, né, vai se revelando, né, alguns detalhes sobre esses laboratórios que vão tornando o caso mais grave e mais bizarro ainda. Dentre essas armas biológicas que poderiam estar sendo desenvolvidas, né, secretamente dentro da Ucrânia, ali para atingir os seus inimigos, onde você sabe que um dos inimigos da Ucrânia, da OTAN e dos Estados Unidos é a Rússia, né, e também a China ali de maneira secundária, né, essas armas que estavam sendo desenvolvidas e estocadas, né, eles tinham inclusive um plano revelado aí por alguns jornalistas, né, e pela própria imprensa russa e o governo russo, né, de usar aves migratórias para disseminar algum tipo de vírus utilizado como arma biológica. Volta-se lá a agenda da nova ordem mundial. Então eles estavam desenvolvendo, né, algum tipo de vírus como arma biológica e iam utilizar aves migratórias para espalhar esse vírus, né, talvez de maneira localizada ou, né, a nível mundial, numa nova pandemia. Quem sabe eles já fizeram isso e a gente já passou, né, por uma fase desse processo na última pandemia que a gente enfrentou e está enfrentando ainda. Parece até coisa de filme, né? A gente fica pensando assim, falando, você vai achar que é mais uma teoria da conspiração maluca minha, estou inventando, estou fazendo sensacionalismo, né? Mas não se esqueça que, por exemplo, os Estados Unidos têm muita experiência em operar com armas químicas e biológicas, tá? Ou outro tipo de arma de destruição em massa que permanece oculto, né, da sabedoria popular. Eles operaram com, por exemplo, o tal do agente laranja no Vietnã. Eles trabalharam com isso.
Eles mataram muitas pessoas no Vietnã, né, com esse agente laranja. A própria OTAN, a mando dos Estados Unidos, quando interviu, né, em Kosovo, se não me engano foi numa das revoluções forjadas por eles ali, na cidade de Kosovo, a OTAN fez uma intervenção de maneira bem radical, né, jogando bombas sobre a maioria da população, né, que eram rebeldes, separatistas ou revoltados contra o atual governo. É sempre isso o alvo deles. Ali eles consideram como terroristas, então justifica qualquer tipo de ação. E jogaram bombas, né, sobre esses alvos, e essas bombas eram enriquecidas com urânio. Até hoje, o solo de Kosovo ainda está contaminado por urânio, onde fizeram várias vítimas, não só pelos bombardeios, né, no momento, como pelas reações químicas do processo. Então, os Estados Unidos foi o único país a utilizar artefato nuclear de maneira, né, prática numa guerra. Ficam criando esse terrorismo psicológico de que os terroristas podem colocar a mão em uma arma química, uma arma biológica, uma arma atômica. Isso é muito perigoso. Ou então a Rússia tem armas atômicas, a gente tem que tomar cuidado com os usos. Mas quem usou efetivamente arma atômica até hoje no mundo foram os Estados Unidos, matando milhares e milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Então eles têm muita experiência nesse tipo de ação. Então não é nada fantasioso, nada digno de filme ou ficção, não. Eles têm experiência nesse setor de armas desse tipo. Além, é claro, de fabricar vários cenários, quando necessário, quando útil para eles, né, de acusar o inimigo de fazer o mesmo que eles, de praticar o que eles praticam. Como eles fizeram com o Iraque. O Iraque tem arma de destruição em massa. Vamos invadir tudo, queimar tudo, derrubar tudo. Uma vez que eles conseguiram o que queriam, depois foi revelado que realmente eles não sabiam e nem tinham nenhum tipo de informação que comprovasse que o Iraque tinha essas armas. Foi só a justificativa, né, com aquele terrorismo psicológico, para poder fazer o que quisesse com o Iraque. O apoio mundial dava isso a eles, essa autoridade a eles. Mas, na verdade, quem possui essas armas são os próprios Estados Unidos. E, paralelo a essa denúncia contra os Estados Unidos, de operar esses laboratórios secretamente na Ucrânia, você percebe que começaram a surgir, né, nos noticiários mercenários a serviço, né, dos Estados Unidos, surgiram várias denúncias, né, até por parte do governo, que eram replicadas pela imprensa, né, e até em tom de ameaça ou terrorismo psicológico de sempre, de que os russos poderiam, né, estar planejando usar armas químicas, quando na verdade os laboratórios eram dos próprios Estados Unidos. Então, se surgisse naquele momento um ataque com algum tipo de arma biológica ou química na região da Ucrânia, eles já estavam preparando o cenário para acusar os russos. Quando na verdade todo mundo sabe que você tem fanáticos dentro da Ucrânia dispostos a qualquer tipo de ação, né, para levar algum tipo de vantagem no conflito com o seu inimigo, no caso os russos. Então seria muito fácil para os Estados Unidos, né, manipular um fanático desse a usar uma arma química num ataque de falsa bandeira para acusar os russos, já que as armas já estão lá. Os fanáticos também já estão lá. Entendeu o processo? Por isso que eu falei das aves de destruição em massa. Você pode considerar, né, as aves migratórias para disseminar algum tipo de vírus, secretamente desenvolvido por eles ali, ou seria a águia americana, né, a maior ave de destruição em massa em atividade hoje. Esse tipo de vídeo que eu gosto de produzir, mas nunca fica legal, sabia? Não sei se esse ficou, galera. Valeu.